Primeira leitura da Parashá de Acharei, disse Hashem para Moshe, depois que faleceu os dois filhos de Aharon, ao se aproximarem perante Hashem, eles faleceram, como a gente explicou, na Parashá de Shemini, que eles se aproximaram tanto de Hashem que acabaram falecendo. Diz Hashem para Moshe, por que justamente, olha, a instrução veio depois da morte dos dois filhos de Aharon? Elazar ben Azariah dava um exemplo, há um doente que entrou no médico. O médico fala para ele, olha, não coma comida gelada, não deite no chão gelado e úmido. Veio uma outra pessoa, um outro médico, falou para ele, olha, não coma comida gelada e não deite no gelado e úmido, para você não morrer igual que fulano morreu. Então esse último, ele agilizou e instruiu ele muito mais forte do que o primeiro. Por isso aqui fala, depois que faleceram os dois filhos de Aharon, tem a maneira correta como se aproximar de Hashem. Disse Hashem para Moshe, fale para Aharon, seu irmão, para ele não vir toda hora para o sagrado, dentro do paróquio, ou seja, a paróquia que separava entre o Kodesh e o Kodashim, a parte mais sagrada, e o Kodesh, que fica próximo da face do Kaporet, que é a tampa da arca sagrada, que está sobre a arca, para ele não morrer. Que Beanan, que numa nuvem eu vou ser visto no Kaporet, na tampa da arca. O que quer dizer isso? Vamos ver no Rashi. Disse Hashem para Moshe, para falar para Aharon, para não vir, para não falecer igual os filhos deles faleceram. Porque se ele sim vier, ele vai merecer a pena de morte. Que numa nuvem eu serei visto. A explicação literal, Hashem fala, eu estou sempre ali com uma nuvem, com uma coluna de nuvem. Ou seja, eu estou sempre revelado ali. E por isso eu tenho que tomar cuidado para não se acostumar a vir toda hora somente no Yom Kippur. Isso é o literal. O Midrash, não venha somente com a nuvem do Ketor e do incenso no dia de Yom Kippur. Com isso vai vir Aharon para o sagrado, ou seja, esse preparo todo dos Korbanot do Yom Kippur, para ele poder entrar em Yom Kippur no Kodesh Kodashim, com um bezerro, um filhote de gado como para Hatat e um carneiro para Olá. A palavra Bezot, a Gimatra é 410, Taf é 400 e Beit, Zain e Aleph formam 10. A mãe direta ao primeiro Beit HaMikdash, a presença divina estava muito revelada. Com isso vai vir Aharon. Mesmo assim, não é toda hora, ou seja, não adianta trazer esses Korbanot em outro dia, só no Yom Kippur, como está explicado no final da Parashá, no final desse trecho, Parashá que seria o trecho, no 7º mês, no dia 10 do mês, ou seja, no Yom Kippur. Como é que é todo o processo? Que Toned Bad Kodesh Libash, ele vai vestir uma túnica de linho e as bermudas de linho vão estar sobre a sua carne, e com avnet, com aquele cinto de linho, ele vai fechar no cinto, e com o chapéu, o mitznef, também de linho, ele vai vestir. São roupas sagradas, ele vai lavar no mikve a sua carne, ou seja, vai mergulhar no mikve e depois vai vestir essas roupas. Aqui vem ensinar que na hora de entrar no Kodesh Kodashim, o Kohen Gadol não usa aquelas 8 roupas comuns que ele usa fora, que nessas roupas tem ouro. Aqui não, usa só roupas brancas, roupas só de linho. Por quê? Porque o acusador não pode virar defensor. E como o ouro foi uma parte importante do bezerro de ouro, então, não que porque é o perdão do pecado do bezerro de ouro, o Cohen usa somente as roupas igual do Cohen e do Cohen simples, ou seja, quando ele ia fazer os trabalhos mais sagrados no Kodesh Kodashim, ele usava somente 4 roupas e todas elas de linho. E ele ficava trocando de roupas, quando ele fazia alguns serviços fora, ele usava Bigdei Zahav, as 8 roupas dele que incluía ouro. Elas são sagradas e vai vestir, ou seja, elas devem ser do Hekdesh. Essas roupas devem pertencer ao tesouro do Beit HaMikdash. Itznov, que é vestir o chapéu, como a tradução do Uncas, Yachet Bereshit, vai colocar na sua cabeça. Yaniach, que é a mesma ideia que tem em outro lugar, Vatanar Bigdou, colocou, a mesma ideia de vestir. Verachatz Bamayim, deve mergulhar no mikve. Naquele dia ele precisava ir no mikve cada vez que trocava a sua roupa, e 5 vezes ele trocava a sua roupa, porque ele trocava do trabalho de dentro para o trabalho de fora, e de fora para o de dentro, ou seja, no Kodesh Kodashim ele trabalhava com as roupas de linho e fora com as 8 roupas que incluía ouro. Então ele trocava da roupa de ouro para branca e da branca para de ouro. Cada vez que trocava, precisava ir no mikve e também 2 vezes fazer o Kiddush Adayim Veraglaim, lavar as mãos e os pés do Kior do lavabo, antes e depois, e mais o mikve. Então 5 vezes ele ia no mikve, porque 5 vezes ele trocava de roupa. E da congregação do povo de Israel ele vai pegar 2 cabritos para Korban de Hatat e 1 carneiro para Olá. E Aharon vai sacrificar aquele bezerro de Hatat que é para ele, e com isso ele vai perdoar por ele e pela sua casa, no caso Aharon, quando era o Kohen Gadol, e futuramente todo o Kohen Gadol em Yom Kippur fazia esse mesmo serviço. O bezerro que era para ele, que foi falado antes, daqui a gente aprende que vem do dinheiro do Kohen e não do público. Você fala que era dele.
Já foi falado antes do bezerro, repete aqui para te ensinar que é do dinheiro dele. Vai perdoar por ele e pela sua casa, ele faz vidu, ele faz a confissão dos seus pecados e pecado da sua família em cima desse bezerro. Ele vai pegar os 2 cabritos, que são exatamente idênticos, a gente procura pegar 2 cabritos os mais parecidos possíveis, vai colocar eles perante Deus na entrada do Ohel Moed. E Aharon vai colocar sobre os 2 cabritos goralot, que seriam tipo papéis de sorteio, um para Hashem e um para Azazel, que vai ser jogado no penhasco. Aharon vai colocar goralot. Como é que ele funcionava esse sorteio? Ficava um cabrito à direita e um cabrito à esquerda. Ele colocava as 2 mãos no calpe, que era a caixinha de madeira onde tinha os 2 papéis, e ele colocava um da mão direita, ele colocava no cabrito da direita e pegava um papel com a mão esquerda e colocava no cabrito da esquerda. Então, qual que saísse? O que saísse para Hashem era designado para Deus, ou seja, virava Korban, e o que saísse escrito Lazazel para o abismo, para o penhasco, era jogado para o penhasco. O que é Azazel? A tradução literal vem da linguagem Az, forte, uma montanha forte e dura, ou seja, um abismo alto, como está explicado, ao mesmo tempo ele era um penhasco cheio de pedaços, como está escrito Eretz Gezerah, uma terra cortada, ou seja, cheio de saliências, um penhasco literalmente. E Aharon ia ofertar, sacrificar aquele cabrito que saiu o sorteio para Hashem, ia fazer um korban hatat com ele, um korban de expiação por pecado. Fazia ele hatat, como assim fazia ele hatat? Veassal hatat, no momento que ele coloca o papel do sorteio, ele diz Lashem hatat, que esse sacrifício vai ser designado para Deus como korban hatat. Já o outro cabrito, que foi o sorteio dele, designado para o penhasco, para o precipício, então ele vai ficar ali vivo perante Deus para perdoar, para depois de algum momento ser levado para o penhasco no deserto. E Almad Hai vai ser colocado, vai ser deixado vivo, literalmente seria como Yoamad, ou seja, vai ser colocado pelos outros vivos, vai ser esperar ali vivo. Por que tem que falar isso? Porque quando fala para mandar para o penhasco, eu não sei se mandar quer dizer levar o animal para lá e deixar ele andar por ali na montanha, deixar ele vivo, ou não, matar ele jogando ele no penhasco. Por isso que fala assim, deve esperar deixar ele vivo, ou seja, por enquanto ele vai ficar vivo, enquanto ele vai ser enviado. Depois, quando a gente envia ele para o penhasco, realmente a intenção é matar, que é o famoso bode expiatório, que é o perdão pelo povo de Israel. Para perdoar sobre ele, porque também ele vai fazer a confissão, como está escrito depois, que ele vai fazer a confissão pelos pecados do povo de Israel naquele bode expiatório. E Aharon vai sacrificar aquele bezerro do hatat dele, vai perdoar por ele, para sua família, vai fazer a shechitá desse bezerro que é para ele. De novo, já falou antes que vai fazer perdão, por que repete aqui uma segunda confissão? Dessa vez ele vai falar por ele e pelos Kohanim, que eles também são chamados da sua casa, sua família. Está escrito Beit Aharon Baruch Hashem, que são os Kohanim, a casa de Aharon. Daqui a gente vê que os Kohanim têm o perdão a acaparar com esse bezerro. E qual é o perdão? É sobre a ideia da impureza do Beit HaMikdash e as suas coisas sagradas, os sacrifícios. Se por acaso alguém entrou impuro no Beit HaMikdash ou acabou impurificando algum sacrifício, aqui a gente está perdoando, como vai falar no Passuco na frente, que ele vai perdoar sobre o Kodesh, sobre o sagrado das impurezas do povo de Israel. Ele vai pegar uma pá cheia de brasas de fogo de cima do Misber perante Hashem e também os seus palmas cheios de ketoret, do incenso, das especiarias, bem refinado, e vai trazer para dentro do parochet, ou seja, para a parte do Kodesh Kodashim. De cima do Misber de fora, que tem ali bastante fogo, ele vai pegar dali brasas de perante Hashem, como assim? De que parte do Misber? Ele vai pegar da parte que fica mais próxima à porta, ou seja, a parte mais do lado oeste. Da cá fino, porque tem que falar isso, afinal, sempre o ketoret era refinado, era fino, como está escrito, que você vai amassar e moer bem fino. Só que a diferença é que no Yom Kippur era da cá, mina da cá, era fino do fino, como está escrito que na veste de Yom Kippur era devolvido para moer novamente, para ficar realmente um incenso bem fino. Ele vai colocar o incenso sobre o fogo perante Hashem, e com isso a nuvem do Ketoret vai cobrir a kaporet, a tampa da arca que está sob o testemunho, e dessa maneira ele não vai morrer se ele fizer tudo de acordo com a lei. Sobre o fogo que está na pá, era um dos trabalhos mais difíceis, né? Ele conseguir levar também a pá com brasas, também o incenso, e ele coloca a pá ali perante a arca sagrada, e ele joga o incenso em cima das brasas que estão naquela pá. Velo Yamut, e não vai morrer se ele fizer
de alguma maneira que não está correta, merece a pena de morte, se não fizer exatamente como a lei manda. Ele vai pegar do sangue daquele bezerro que ele tinha sacrificado, ele vai aspergir com seu dedo na face do caporet, ou seja, em direção ao caporet, não quer dizer que precisa tocar para o leste, e perante o caporet 7 vezes do sangue com seu dedo. Veizabetz, ele vai jogar com seu dedo, dá a entender uma vez, né? Uma vez para cima, e depois perante o caporet 7 vezes, ou seja, como que a gente fala na reza de Yom Kippur, que é citado na Mishnah e em vários lugares, Achat lemala, Veshev lemata, 1 com a direção para cima e 7 com a direção para baixo. Então 1 com o dedo assim e 7 com o dedo para baixo. Ele vai fazer a shechitá do cabrito do ratat do povo e vai trazer o seu sangue também para dentro do parokh, para dentro do Kodesh Kodashim, vai pegar e fazer a mesma coisa que ele fez com o bezerro, ele vai fazer com o cabrito de ratat e vai jogar sobre o caporet perante o caporet, ou seja, 7 e 1. Que é do povo, ou seja, a mesma coisa que o bezerro perdoou para os Kohanim, o cabrito perdoou o povo de Israel, que é aquele cabrito que deu o goral, saiu o sorteio dele para Hashem Korban. Como ele fez no sangue do bezerro, ou seja, 1 para cima e 7 para baixo, como a gente falou, só a direção do dedo que muda. Ele vai perdoar sobre o sagrado as impurezas do povo Israel, dos seus pecados, da sua rebeldia, para todos os seus pecados, e assim ele vai fazer para o Ohel Moed, que Deus ele está pairando dentro deles, dentro da impureza, dentro da nossa impureza. Mitomot ben Israel, ou seja, aquela pessoa que entrou no Beit HaMikdash e não sabia da sua impureza. Como está explicado, Lechol Chatotam, que Hatat é o pecado sem querer. Mipishem, que é o pecado de rebeldia, ou seja, mesmo quem entrou de propósito com impureza no Beit HaMikdash. E assim ele vai fazer por Ohel Moed, ou seja, assim como ele lá dentro, ele joga dos 2 sangues, 1 para cima, 7 para baixo, assim também no parokh, do lado de fora, ele também joga a mesma coisa, já do lado de fora do Kodesh Kodashim, 1 para cima e 7 para baixo. Que Deus está pairando dentro da impureza, por mais que a gente está com a impureza, a Shekhinah está entre nós. E toda pessoa não pode estar presente no Ohel Moed, em toda aquela casa, no momento que ele vai vir perdoar no sagrado até ele sair, e com isso ele vai perdoar por ele, pela família dele e pelo todo o Kahal, toda a congregação do povo de Israel.